Fala, investidor. Passando aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre uma carteira recomendada pelo PagBank, tá bom? Para quem não conhece ainda, tá? Eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa, tá bom? Junto com o Paulo Filho. E a gente fala um pouco sobre investimento, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, enfim, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre o tema do vídeo de hoje, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre essa carteira que o PagBank recomenda, tá bom? Para quem não sabe, a maioria dos bancos ela tem carteiras recomendadas, né? Tanto para quem está focado em dividendo, quanto para quem está focado em apenas em crescimento de carteira, tá certo? Ações que essas financeiras consideram que vai aumentar o seu potencial, tá bom? Aumentar a sua rentabilidade, tá certo? E vamos começar aqui, como eu falei, né? A carteira do PagBank ela foi alterada, tá certo? Eles retiraram três empresas, tiraram a Alus, a Arezzo e a Vibra Energia. E incluíram nelas a Petrobras, o Banco ABC e a Gerdau, tá? Só que no caso eles incluíram a Goal, tá bom? Para quem não sabe, a Goal é a holding da Gerdau, tá certo? E mantiveram ainda na sua carteira a Engie e o Banco do Brasil, tá bom? Aí aqui ele comenta um pouco, tá? Que o portfólio da casa, no caso do PagBank, fechou em alta nessa semana de 1,95% contra uma alta do Ibov, né, do índice de Bovespa, de 2%. Ou seja, a carteira do PagBank ela não performou tão bem quanto o Bovespa. Mas isso é relativamente natural, tá certo? Várias carteiras que os bancos têm para recomendar para quem quer investir, elas sempre têm um referencial. E normalmente o referencial é o Bovespa. Só que como cada carteira tem um peso diferente, então essa variação é bem comum, tá bom? Aí ele comenta porque que a carteira teve esse desempenho pior devido à queda da Alus, tá bom? Enquanto todo o Bovespa subiu mais de 2%, essa ação específica que eles haviam recomendado antes, tá bom? Teve uma queda de 0,45, que foi a única ação da carteira deles que teve uma performance negativa, tá bom? Enquanto a mais positiva, na caso deles, foi da Engie. A Engie subiu 3%. Para vocês entenderem o peso, né? A Engie subiu 3%, enquanto o Bovespa subiu 2%. Por quê? Porque são pesos diferentes, como eu comentei há pouco, tá? Ela fala aqui um pouco sobre o analista, tá? Que assina o relatório. Ele fala que o Bovespa superou a linha de tendência de baixa. Mas por que isso? O Bovespa, nessa semana agora que passou, ele tá com uma tendência de alta, tá? Mas ele fala, lembrando, né? Ele fala que ele rompeu ó, essa tendência de baixo. Mas por que isso? Porque do último mês, ó, dos últimos 6 meses, perdão, vamos botar aqui de janeiro para cá. Ó, ele tava numa queda, caindo, caindo, caindo. Aí, ó, lá pro dia 14 de junho, há um mês, literalmente um mês atrás, tá? Pra quem não sabe, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 14 de julho, tá certo? Há um mês atrás, a tendência de queda inverteu. Ou seja, o Bovespa estava caindo quase 9,82%. Ele começou a subir. Saiu de 119 e foi ó, até. Olha aqui que impressionante, tá? O Bovespa subiu também 7%. Ou seja, quase todas as percas que o Bovespa teve nesses últimos 6 meses do ano, já estamos no sétimo mês do ano, ele recuperou. Por isso, quando a gente analisa o índice como um todo, nesse ano agora de 2024, ele está com uma queda de apenas 2,86%, tá bom? Ele saiu lá dos seus 132 mil e agora está em 128. Só que vejam, ó, nesse último mês a tendência do índice está só de alta. Ele está só subindo. Obviamente, nada do passado é garantia de que o futuro se mantenha assim. Mas no momento atual, o índice Bovespa ele inverteu a sua tendência de queda, tá? E tá numa crescente muito boa, tá bom? Aí ele fala aqui que o fluxo, né, nessa zona de suporte dos 120 mil foi rompida e agora a gente está numa outra zona de resistência, tá bom? Qual é a zona de resistência atual? É a faixa de 130 mil pontos. Vocês vão ver muito que o índice vai ter alguns pontos de resistência e de suporte, tá certo?
Aqui ele falou que o suporte 120 mil. Por que suporte? Ele vai caindo a um ponto que ele mantém, ele tem algo que tenta suportar essa queda dele, que é a queda. Quando ele começa a subir, ele vai ter ponto de resistência. Mas resistência para quê? Para ele romper essa subida, tá bom? Por isso que são dois termos que vocês vão ver. Suporte normalmente é de queda e resistência é quando está tentando subir, tá certo? A tendência agora, nos 130 mil pontos, é ter uma resistência. O que que isso deve acontecer? Ele deve ficar, passar de 130, voltar. Passar de 130, voltar. Até ele conseguir romper ou, infelizmente, cair de novo, tá? Obviamente, a gente só vai saber isso nos próximos dias, tá bom? E ele comentou sobre isso, né, analista. Olha, ó, para a próxima semana, o analista da PagBank, né, ele recomenda cautela no mercado por essa questão, tá? Ela vai estar num momento muito crucial, que é a questão de romper os 130 mil pontos, tá bom? E ele recomenda essas 5 ações: Banco do Brasil, Petrobras, Banco ABC, a holding da Gerdau e por último a Engie, tá? São boas ações. O Banco do Brasil não tem muito o que falar, né? Em questão de crescimento, tá muito boa. Paga dividendo, é o CNPJ mais antigo da bolsa, enfim, só coisa boa. A Petrobras é aquela questão, né, para quem tem que ter estômago para investir nela, né, tem que suportar essas oscilações dela, essa interferência do mercado, tá bom? É algo que muitos investidores, principalmente mais conservadores, evitam entrar, porque a gente sabe, né? O governo faz um ruído, a ação despenca. Caso e caso de corrupção que teve, né, fazem piorar a questão da perspectiva de futuro da empresa. Mesmo sendo uma empresa muito boa, muito rentável, que consegue gerar lucro, essa interferência do governo por ser estatal, então é algo que infelizmente acontece muito, reflete muito em nós somos investidores. Eu falo, me incluo nessa situação, tá? Eu também sou investidor da Petrobras, mas eu aceitei os riscos que para mim ele está relativamente tranquilo, tá? Banco AVC, que é um banco um pouco menor, não tem tanto peso comparado com o Banco do Brasil, claro. A Gerdau, que está no momento atual, ela está numa queda muito grande. Mas por que isso? Porque todas as empresas de minério, as commodities, ela infelizmente, ela está numa queda muito grande, tá? O setor como um todo está numa queda muito grande. Mas olha aqui, ó, quando a gente analisa a Gerdau apenas nesse ano, ó, ela está em lateralidade. Ela começou próximo de 10,77 e está em 10,73, ou seja, não caiu nada, está na lateral. Em compensação, ela foi uma empresa que pagou dividendos, né? Ou seja, quem investiu nela não está com essa perca toda, porque nesse meio tempo acabou recebendo dividendo, tá bom? Aqui, ó, o dividendo dela, pessoal, foi de mais de 13%. Quando a gente compara o dividendo pago e a variação que ela teve no ano, ela acaba estando positiva, porque ela teve uma desvalorização de mais de 5%, mas pagou mais de 13% de dividendo. Ou seja, quem investiu nela acabou foi ganhando mais de 8%. Então, está no positivo. Lembrando, tá? Aqui é os últimos 12 meses, tá bom? Porque se eu for analisar a empresa nos últimos 12 meses, ó, como a gente viu lá, né? A ação está em queda. Mas quando você compara as duas coisas, né? Ela acaba estando positiva pela questão dos dividendos pagos, tá bom? Vamos ver aqui outra, tá? A Engie. A Engie é a melhor empresa do setor de energia, em questão de geração, tá? É uma empresa robusta. É uma empresa que tem cada vez, principalmente nesse ano, tá? Para quem não está acompanhando muito a Engie, ela tá subindo muito nesse ano, tá bom? Aqui, ó, subiu quase 10% já nos últimos 12 meses. É uma empresa que paga dividendo, não é aquela máquina de gerar dividendo tão grande quanto uma Petrobras, quanto um Banco do Brasil, mas sim, é uma ótima empresa que paga bons dividendos, tá bom? E é uma empresa muito robusta. Eu sempre gosto de analisar uma empresa, eu já comentei aqui em alguns outros vídeos, eu gosto de utilizar o site Investidor 10. Aí aqui, quando você for buscar, você bota o código da empresa e você vai num parâmetro que ele tem, que é mais para baixo dele, digamos assim, né? Quando você vai descendo na barra de rolagem, que ele fala relação lucro-cotação, tá bom? Sempre procure ver esta tendência. Obviamente não vai refletir a situação 100%, mas é um ótimo indicador. Por que eu falo isso? Em relação ao lucro líquido da Engie, ela era para ser cotada algo próximo de R$50. Tá vendo aqui?
Proporcional, lucro pelo valor da empresa. No momento atual, ela está com esse gap, ela está com essa diferença. A cotação está abaixo do lucro. O que significa isso? Que a empresa está com desconto. Você pode comprar ela porque ela é uma empresa que era para estar sendo cotada a mais de R$ 50 e no momento atual ela está sendo cotada apenas a R$ 46, tá bom? Ela tem uma tendência muito boa de ter valorização. Por isso que a gente fala sempre, boas empresas a bons preços não tem muito como errar. A Engie, se você tivesse comprado a Engie há poucos meses atrás, ó, ela bateu, ó, 38, 41, 38 novamente e hoje ela já está a R$ 46. Engie é uma empresa que sempre quando ela está próximo de 40 é o momento que eu compro ela. Que é uma empresa que sempre vai subir, ela sempre vai tentar, ó, pelos altos e baixos dela. Sempre quando ela chega próximo de 40, ó, várias vezes aqui nos últimos, vamos estar nos últimos 5 anos, olha, ó, ela sempre volta, ela sempre volta, ela sempre vai passando esses valores. Então, ela, por certeza, eu tenho ela em carteira, né? E ela é uma empresa que sempre é boa para comprar. Tá próximo de 40, algum burburinho qualquer, algum ruído qualquer, pode comprar ela que é uma empresa boa, tá bom? A Engie, a Banco do Brasil e a Petrobras. A Petrobras vamos só mostrar aqui, mas a gente já até falou dela em outros vídeos, tá bom? Só para a gente poder ilustrar também a situação dela atual. Tá custando hoje R$ 26,82. Tá com dividendo de mais de 9%, e teve uma valorização de 20%, ou seja, quem investiu nela teve um retorno total de quase 30%. Por isso que a gente fala assim, Petrobras não tem nem muito o que falar, é compra. É compra, é uma ação que eu quero começar a investir na bolsa, eu não sei o que eu vou começar. Compre Petrobras. Compre Petrobras, que é uma ação que você vai comprar, é uma empresa que você vai ser sócio dela, e não tem muito o que errar, não tem muito o que errar. É uma empresa muito perene, uma empresa com caixa muito redondo, com geração de receita muito redonda, um lucro dela muito bom. Então, realmente não tem muito o que falar contra ela, né? Como a gente comenta muito, né? E a Petrobras é aquela queridinha, né? Aquela queridinha e aquela odiada, né? Que muitos amam, muitos odeiam. Mas quando a gente vai analisar, principalmente quem gosta de dividendos, é uma empresa que está pagando muito dividendos mesmo. É uma empresa que paga acima de 2 dígitos. Nos últimos 12 meses, passou de 16%. Fora a valorização dela, que passou de 50%, pessoal. Quem investiu nela há um ano atrás, esqueça viés político. Você que foi investidor da Petrobras há um ano atrás, ganhou mais de 70% de retorno total, entre dividendo e valorização da cota. Quando a gente vai investir nosso dinheiro, a gente tem que esquecer qualquer viés, ou de esquerda ou de direita. Tem que se procurar, tem que se basear em fundamento. Tem que se basear em o que é empresa boa e o que é empresa ruim, tá certo? A Petrobras, como muitos já sabem, né? Ela é uma empresa que paga bons dividendos. Ela tem aquela questão do risco, né? O risco estatal, o risco do governo, não tem muito o que falar, né? Acontece isso com ela direto, ó. Ela tinha uma política antigamente, ó, tá vendo, ó? Há alguns anos atrás ela pagava muito pouco mesmo. Mas de alguns anos para cá, ela deu essa explosão. Isso não é sustentável, ela não vai passar anos e anos pagando 2 dígitos, pessoal. Nem vá se entrando iludindo que ela vai pagar sempre um percentual muito alto, que isso não vai acontecer. Mas é uma empresa que normalmente, a cada 3 em 3 meses, ela divulga mais dividendos. Vamos considerar o histórico passado, né? Histórico passado não é garantia de forma alguma, mas como nós podemos ver aqui pelo Status Invest, ó, agosto é um mês muito comum de ela ter uma divulgação de uma Datacom. Ó, nos últimos 10 anos, ela divulgou Datacom 5 vezes em agosto. 5 vezes. Vamos ver aqui 2023, ó, divulgou em agosto. Vamos ver aqui 2022, divulgou em agosto. Então, pessoal, o que é que vai acontecer agora em agosto? É bem provável que ela divulgue de novo. Lembrando, não é garantia, mas o histórico dela nos faz acreditar que em agosto ela vai divulgar outra pancada de dividendo. Cabe, por isso que a PagBank recomenda essas empresas. Banco do Brasil vai divulgar em agosto, ela tem a data já. Lembrando, o Banco do Brasil divulga no começo do ano as datas que ele vai pagar, tá bom? Petrobras deve divulgar.
Vamos ver a Gerdau. Por que eles recomendaram a Gerdau? Vamos ver o histórico da Gerdau, para ver se agosto é um mês bom para a Gerdau divulgar. Vamos ver se tem alguma coisa a ver. Olha aqui, ó. Em 23 divulgou, 22 divulgou. Então é bem provável, pessoal, que a Gerdau também vai divulgar dividendo. Ou seja, você está com uma carteira com pesos iguais, ó, 20% para cada uma. Ou seja, você vai colocar, se você tiver R$ 100 para investir, você vai botar R$ 20 no Banco do Brasil, R$ 20 na Petrobras, R$ 20 no Banco ABC, R$ 20 na Metalúrgica Gerdau e R$ 20 na Engie. Você não vai correr muitos riscos. E você já vai estar montando uma carteira que você vai receber dividendo agora no mês de agosto. Você já vai fazer jus ao dividendo agora no mês de agosto, tá bom? Então, pessoal, isso é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Falamos aqui um pouco das recomendações do PagBank, tá bom? Se você tem alguma dessas ações em carteira, comente aí no nosso vídeo, tá certo? Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Curta nosso vídeo e envie para alguém que você considere que esse vídeo vai ser relevante, tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa semana a todos.